A madrasta de Laura cruzou os braços sobre a mesa do restaurante luxuoso no Chiado e disse friamente: "Não vou pagar nem €1 por este jantar com a tua amiga." No instante seguinte, 2 agentes da polícia judiciária entraram no salão impecável e o rosto de Isabel empalideceu de choque puro. Laura sentiu o coração bater descompassado, mas manteve o olhar firme enquanto Catarina ao seu lado apertava discretamente a sua mão por baixo da toalha de linho. O ar-condicionado parecia ter gelado ainda mais o ambiente já tenso. Isabel gaguejou algo sobre o mal-entendido, mas os polícias já lhe pediam para os acompanhar sem algemas, ainda apenas com a gravidade de quem sabe que o jogo acabou. Laura não sorriu. Não era triunfo. Era o primeiro passo de um plano que ela própria tinha posto em movimento semanas antes. Lisboa brilhava lá fora com as luzes do Tejo refletindo nos vidros do restaurante. Laura Mendes tinha 32 anos e era uma das deputadas mais promissoras do Partido Socialista. Formada em Direito pela Universidade de Coimbra com mestrado em Bruxelas e uma carreira meteórica que todos atribuíam à influência da madrasta. Isabel Costa era ex-ministra das Finanças, uma mulher de 60 anos que ainda controlava redes de financiamento e contactos que podiam abrir ou fechar portas no Parlamento. Mas Laura já não queria portas abertas por caridade. Queria o seu próprio poder. E Catarina Silva, a mulher ao seu lado, era ao mesmo tempo o seu maior amor e a sua maior ameaça. Ambas disputavam o mesmo lugar na lista para a liderança da bancada parlamentar. Ambas sabiam que se o partido descobrisse o relacionamento secreto, tudo desmoronaria. Naquela noite, o jantar era suposto ser uma celebração discreta. Catarina tinha acabado de fechar um acordo importante com um lobby ambiental que poderia impulsionar a sua imagem pública. Laura queria mostrar apoio. Isabel, porém, viu apenas uma despesa inútil e uma ameaça velada à carreira da enteada. "Tu precisas de te concentrar na campanha, não em jantares românticos com rivais", tinha sussurrado antes dos polícias chegarem. Agora, enquanto Isabel era conduzida para fora do restaurante, Laura sentiu um misto de culpa e alívio. Tinha sido ela quem enviara anonimamente os documentos que provavam o envolvimento de Isabel num esquema de financiamentos irregulares a campanhas. Não por vingança. Por sobrevivência. Se a madrasta caísse, Laura ganharia independência. Mas o preço era alto. Catarina olhou para ela com aqueles olhos castanhos profundos que sempre desarmavam. "Isto muda tudo, não muda?", perguntou baixinho. Laura não respondeu. Porque sabia que sim. Mudava tudo. Na manhã seguinte, os jornais já falavam do escândalo Costa. Laura chegou ao Parlamento com o telemóvel a vibrar sem parar. Mensagens de colegas, parabéns velados, perguntas disfarçadas. No corredor principal encontrou Catarina, que fingiu um encontro casual. "Precisamos de falar", murmurou Catarina enquanto ajustava a pasta de documentos. Encontraram-se uma hora depois, num café discreto perto da estação do Rossio. O lugar cheirava a pastéis quentes e café forte. Catarina foi direta. "Tu sabias que a tua madrasta ia ser presa ontem à noite?" Laura assentiu. "Sabia. E tu sabes porquê?" Catarina baixou o olhar. "Porque ela estava a bloquear o teu caminho. E o meu também, indiretamente." O silêncio que se seguiu foi pesado. Ambas sabiam que o amor que partilhavam desde o congresso do partido 2 anos antes era agora uma bomba relógio. Uma palavra errada e as carreiras terminavam. Um beijo público e tudo acabava. Laura lembrou-se da primeira vez que se beijaram. Foi numa varanda em Sintra durante uma reunião informal de estratégia. A lua cheia sobre os palácios e o vinho a soltar as línguas. Catarina tinha dito: "Isto é perigoso", e Laura respondera: "O perigo é a única coisa que me faz sentir viva." Agora o perigo era maior. Isabel estava detida, mas os seus advogados já trabalhavam. E Laura sabia que a madrasta nunca perdoaria. O partido marcara uma reunião de emergência para o dia seguinte. A liderança queria respostas. Quem assumiria o controle dos fundos que Isabel geria? Laura ou Catarina? A rivalidade que sempre existira entre elas agora tinha nomes e rostos. E o amor que as unia tornava-se o maior obstáculo.
Laura voltou para o seu gabinete no Parlamento e fechou a porta. Olhou para a fotografia discreta que tinha na gaveta, ela e Catarina em Cascais anos antes sorrindo sem preocupações. Guardou-a rapidamente. O telefone tocou. Era o líder do partido. Laura, precisamos de ti na reunião amanhã. A tua madrasta caiu. O vácuo tem de ser preenchido. Ela respondeu com voz firme, estarei lá. Mas por dentro sentia o peso de cada decisão que ainda teria de tomar. A reunião no Parlamento começou pontualmente às 9 da manhã. O ar estava carregado de tensão e café requentado. Laura sentou-se à esquerda da mesa oval, Catarina do lado oposto. Os olhares que trocavam eram breves, mas carregados de significado. O líder do partido abriu a sessão com voz grave. O escândalo envolvendo a Sra. Costa coloca-nos numa posição delicada. Precisamos de alguém com integridade e visão para gerir os fundos e preparar a próxima campanha. Os nomes pairavam no ar sem serem ditos. Laura e Catarina. Ambas tinham currículos impecáveis. Ambas eram ambiciosas. Mas só uma poderia subir. Durante a apresentação, Laura expôs o seu plano com precisão cirúrgica, focar em transparência, reestruturar os financiamentos e apostar em alianças europeias. Catarina contra-atacou com dados sobre sustentabilidade e juventude. Era um duelo elegante. Cada argumento era uma faca disfarçada de política. No intervalo, Catarina puxou Laura para um corredor lateral. Estás a jogar sujo, Laura. Sabias que a tua madrasta ia cair e não me avisaste. Laura sustentou o olhar. Avisar-te teria sido trair a minha própria sobrevivência. Tu farias o mesmo. Catarina riu sem humor, talvez. Mas eu não fingiria que ainda te amo enquanto te apunhalo pelas costas. As palavras doeram mais do que Laura esperava. À noite, no pequeno apartamento que mantinha em Alfama, Laura serviu 2 copos de vinho tinto. Catarina chegou meia hora atrasada com um casaco molhado pela chuva de Lisboa. Sentaram-se no sofá antigo e por um momento o mundo político desapareceu. Lembras-te quando prometemos que nunca deixaríamos a ambição separar-nos? Perguntou Catarina baixinho. Laura pousou o copo. Lembro. Mas a vida não é feita de promessas. É feita de escolhas. Beijaram-se devagar como se cada toque pudesse ser o último. Não era paixão desenfreada. Era o medo de perder o que ainda tinham. No dia seguinte, os jornais publicaram uma fotografia borrada tirada por algum paparazzo. Mostrava as 2 mulheres saindo do mesmo prédio em Alfama. Nada explícito. Mas o suficiente para gerar rumores. O partido convocou uma nova reunião. Laura sentiu o chão tremer. Isabel da prisão enviar uma mensagem através de um advogado. Se caíres comigo, levas a tua namoradinha contigo. A ameaça era clara. Laura passou a noite em claro. Pensou em desistir. Em assumir publicamente o relacionamento e deixar a política. Mas a ambição era mais forte. Ao amanhecer, tomou a decisão fria que mudaria tudo. Telefonou para um jornalista amigo. Tenho uma história. Sobre Catarina Silva e os seus contactos com lobbies estrangeiros. Não era mentira completa. Era apenas uma verdade seletiva. Catarina tinha mesmo negociado com empresas alemãs. Mas Laura sabia que o timing iria destruí-la. Quando Catarina soube da fuga de informação, o seu rosto no gabinete de Laura era depurador. Foste tu. Não era pergunta. Laura não negou. Tive de escolher. O partido não aceita fraquezas. E o nosso segredo é a maior fraqueza. Catarina levantou-se devagar. Então acabou. Não só o amor. A confiança também. Saiu sem bater a porta. Laura ficou sozinha com o eco das suas próprias palavras. O partido suspendeu temporariamente a candidatura de Catarina. Laura foi nomeada coordenadora provisória dos fundos. A vitória sabia a cinza.
Nessa noite caminhou sozinha pela Rua Augusta. As luzes de Natal ainda brilhavam embora o verão tivesse passado. Sentiu o peso de cada escolha. O amor tinha sido real. A ambição também. E agora ambas cobravam o preço. 3 semanas depois, o Parlamento estava em plena sessão de debate sobre o orçamento. Laura ocupava o lugar de destaque. Catarina assistia da bancada dos independentes depois da suspensão. Os olhares cruzavam-se como lâminas. Durante o discurso, Laura defendeu cortes estratégicos que beneficiariam os seus apoiantes. Catarina pediu a palavra. A sua intervenção foi brilhante e implacável. Expôs falhas nos números de Laura com dados que ninguém esperava. O plenário murmurou. Laura sentiu o suor frio. Depois da sessão, Catarina aproximou-se no corredor. Não pensei que fosses capaz de ir tão longe. Laura respondeu com voz baixa, tu também não. Mas por dentro sabia que Catarina tinha razão. O golpe tinha sido baixo. Isabel saiu da prisão sob fiança e marcou um encontro secreto com Laura num café em Belém. A madrasta estava mais magra, mas o olhar continuava afiado. Parabéns pela traição. Agora és tu quem controla o dinheiro. Mas lembra-te, quem sobe com lama também cai com ela. Laura não respondeu. Apenas pediu a conta. Os meses seguintes foram um turbilhão. Laura consolidou o poder. Viajou para Bruxelas, fechou acordos. Mas à noite no apartamento vazio o silêncio era ensurdecedor. Catarina tinha desaparecido das redes sociais e dos círculos políticos. Rumores diziam que estava a preparar uma candidatura independente. Laura sentiu o medo pela primeira vez. Se Catarina expusesse o relacionamento, tudo acabava. Decidiu agir primeiro. Contratou um investigador privado discreto. Descobriu que Catarina estava a reunir provas contra ela. Documentos antigos. Mensagens. Até uma fotografia do beijo em Sintra. Laura marcou um encontro num parque em Monsanto. O outono pintava as árvores de dourado. Catarina chegou com um casaco preto e expressão dura. Vens pedir misericórdia? Laura abanou a cabeça. Vim pedir compreensão. Nós fomos felizes uma vez. Catarina riu amargamente. Fomos. Até tu decidires que o poder valia mais que eu. A conversa durou horas. Lágrimas foram derramadas. Promessas quebradas. No final, Catarina disse: vou destruir-te, Laura. Não por vingança. Por justiça. Laura voltou para casa e pela primeira vez chorou sozinha. O partido sentiu a tensão. O líder chamou-as às duas para uma reunião privada. Ou resolvem isto ou as duas saem. Laura propôs um pacto. Catarina recusou. Não faço pactos com traidoras. A reunião terminou em impasse. Nessa noite, Laura recebeu uma mensagem anónima: a tua madrasta sabe de tudo. E vai usar contra ti. O círculo fechava-se. Isabel tinha recuperado influência. Ofereceu a Laura um acordo: denunciar Catarina publicamente em troca de proteção total. Laura olhou para o tejo da janela do seu gabinete. A cidade brilhava indiferente. Pela primeira vez questionou se valer a pena. O amor tinha sido a única coisa pura na sua vida. E ela mesma o destruíra. O inverno chegou a Lisboa com chuvas frias e ventos do Atlântico. Laura preparava o grande discurso de encerramento da sessão parlamentar. Era o momento que definiria o seu futuro. Catarina, por sua vez, tinha anunciado publicamente a candidatura independente com uma plataforma anticorrupção. A imprensa delirava. A rivalidade do ano, diziam os títulos. Laura sabia que o confronto era inevitável. Na véspera do discurso, recebeu um envelope sem remetente. Dentro estavam cópias de mensagens antigas entre ela e Catarina. Mensagens de amor.
Mensagens de planos. Isabel tinha cumprido a ameaça. Laura queimou os papéis na lareira do apartamento. Depois telefonou para Catarina. Precisamos de nos ver. Urgentemente. Encontraram-se numa praia deserta da costa da Caparica. O mar rugia. O vento agitava os cabelos. A tua madrasta vai expor-nos amanhã se eu não te destruir primeiro no discurso, disse Laura. Catarina olhou para o horizonte. Então falo. Mostra ao mundo quem realmente és. O silêncio foi longo. Depois Catarina pegou na mão de Laura pela última vez. Eu ainda te amo. Mas o amor não pode salvar-nos agora. Beijaram-se uma vez. Um beijo de despedida. Amargo e verdadeiro. No dia do discurso, o plenário estava lotado. Câmaras de televisão por todo lado. Laura subiu ao púlpito. As palavras saíram firmes. Defendeu a sua visão. Atacou indiretamente a candidatura de Catarina sem nunca mencionar o nome. Mas no final, quando o aplauso ecoava, decidiu mudar o guião. E para terminar, quero dizer uma coisa que devia ter dito há muito tempo. A política não pode ser construída sobre segredos. Nem sobre traições. O parlamento ficou em silêncio. Catarina da bancada olhou com surpresa. Laura desceu sem mais palavras. Nessa noite o telefone não parou. O partido estava em choque. Isabel enviou uma mensagem traidora até ao fim. Mas Laura sentiu pela primeira vez uma estranha paz. Tinha perdido o controlo. Mas talvez tivesse salvado algo de si mesma. Catarina apareceu no seu apartamento às 2 da manhã. Molhada da chuva. O que foi aquilo? Perguntou. Laura encolheu os ombros. A verdade. Ou parte dela. Sentaram-se no chão da sala. Beberam vinho. Falaram durante horas. Sobre o que tinham sido. Sobre o que nunca seriam. Talvez noutra vida, disse Catarina. Laura sorriu tristemente. Talvez. Não dormiram juntas. Apenas ficaram abraçadas até o amanhecer. Era o fim de uma era. Mas também o começo de algo novo. Incerto. Doloroso. A primavera trouxe eleições antecipadas. Laura decidiu não se candidatar à liderança. Escolheu apoiar uma candidata mais jovem e limpa. Catarina avançou com a sua lista independente e ganhou surpreendentemente 3 lugares. A imprensa chamou-lhe Milagre Silva. Laura observava de longe. Encontravam-se ocasionalmente em eventos públicos. Cumprimentavam-se com cortesia fria. Mas os olhares traíam a ferida ainda aberta. Isabel foi condenada a pena suspensa. Perdeu a influência, mas ganhou liberdade. Num almoço inesperado em Sintra, encontrou Laura. Perdeste tudo por causa dela, disse a madrasta. Laura respondeu, não. Ganhei a mim mesma. A conversa terminou ali. Laura começou a trabalhar numa ONG de direitos humanos em Lisboa. Longe dos holofotes. Catarina continuou na política. Ambas mudaram. A ambição já não era o centro. Mas a saudade, sim. Numa noite de junho, Laura recebeu uma mensagem: encontra-me no Mirador da Graça. Às 8. Era Catarina. Foram as duas. Sentaram-se no banco de pedra. O castelo iluminado atrás. Eu perdoo-te, disse Catarina simplesmente. Laura sentiu as lágrimas. E eu peço desculpa. Todos os dias. Não voltaram a ser namoradas. Mas tornaram-se aliadas. Amigas. Algo mais profundo e menos perigoso. A política continuava. A vida também. E o amor, embora transformado, ainda existia.
Meses depois, num congresso em Porto, as duas partilharam um painel. Falaram de transparência e ética. O público aplaudiu. Ninguém sabia a história por trás. Ninguém precisava de saber. Laura olhou para Catarina do outro lado da mesa e sorriu. Um sorriso verdadeiro. O preço tinha sido alto. Mas talvez valesse a pena. O outono voltou a Lisboa com folhas douradas e luz suave. Laura e Catarina caminhavam agora lado a lado em eventos sem esconder o respeito mútuo. O partido reconciliou-se com ambas. Isabel observava de longe sem interferir. A vida seguia. Mas as cicatrizes permaneciam. Numa conferência de imprensa final, Catarina anunciou seu apoio a uma lei de igualdade que beneficiaria casais do mesmo sexo. Laura estava na plateia. Os olhares cruzaram-se. Era o reconhecimento silencioso de tudo o que tinham vivido. Depois da conferência, tomaram café num terraço com vista para o rio. Achamos que valeu a pena? Perguntou Catarina. Laura pensou longamente. Valeu. Porque aprendemos que o amor e a ambição podem coexistir. Mas nunca sem sacrifício. A cidade continuava o seu ritmo. O Tejo fluía indiferente. E as duas mulheres que um dia se amaram em segredo agora caminhavam em paz. Não era o final feliz dos contos. Era o final real da vida. Com perdas. Com ganhos. Com lições. Você acha que a ambição política justifica trair o amor verdadeiro ou o amor deve sempre vir em primeiro lugar?